Olá, pessoa mágica! Tava com saudade dos vídeos tradicionais do meu canal? Eu tive que dar um tempo, porque eu estava muito atribulada, muito trabalho, muito cansada. Então, eu peço perdão, mas vocês não ficaram sem conteúdo. A gente continua postando aqui bastante, muitos vídeos de workshop gratuito, muitos shorts para você que está com pressa, quer ver rapidinho só uma dica. Então, sem conteúdo você não ficou, mas nós estamos de volta. E hoje eu vou começar com um quadro novo. E o quadro novo se chama Palavras Mágicas. Por que palavras mágicas? Porque eu vou falar de livros. Eu vou falar de livros relacionados à magia, ao estudo do ocultismo, à espiritualidade, também à autoajuda, física quântica, ou seja, o que tiver essa pegada de melhoria de vida e eu puder dar uma dica para você do que esperar naquele livro, eu vou estar falando aqui no Palavras Mágicas. Eu também vou estar fazendo leitura de alguns livros meus que de repente você não conhece ou você tinha curiosidade de saber como é que ele é. Então eu vou fazer uma leitura, tipo o que eu faço lá no Livros com Bolo, onde eu faço leituras, porém só dos meus livros de ficção e também dos livros do Renato. Então, hoje eu vou começar fazendo uma resenha. Tarará! E a resenha tem uma novidade. Os livros que eu resenhar e que eu não for manter, eu vou fazer como no Livros com Bolo. Eu vou sortear para o pessoal que estiver inscrito no canal e também inscrito na minha mailing. Então, é só você se inscrever aqui no canal, dar uma curtida no vídeo e se inscrever na mailing lá no edvanfeu.com, tem o link aqui na descrição do canal. E depois que você se inscrever, eu vou mandar, né, depois que esse vídeo for ao ar, eu mando um e-mail. E nesse e-mail tem uma pergunta. Você vai responder a essa pergunta, é uma pergunta simples relacionada ao livro que eu vou estar resenhando. E depois você vai responder e vai participar do meu sorteio analógico. Sim, porque o meu sorteio é analógico ainda. Eu não sei fazer sorteio virtual. Então, o meu sorteio é realmente colocar a minha mão num pote de bolinhas, tirar o número e ver quem é que está ali. E é bem legal porque eu posso ler as respostas são criativas, são interessantes. Então, eu espero que essa nova brincadeira possa aproximar mais ainda você do canal, de mim, e a gente possa prosseguir no nosso caminho mágico. Então, você deve estar curioso, mas Ed, qual é o livro que você vai resenhar? Eu vou resenhar os livros que eu considerar interessantes, que eu li, claro, e o primeiro vai ser este aqui, que me chamou muita atenção pela capa. Magos Negros, de Robinson Pinheiro e Pai João de Aruanda. Eu acho ele lindo, magia e feitiçaria sob a ótica espírita. Olha, eu acho esse livro lindo demais. Ele é simplesmente esplêndido. Olha só que coisa linda. E assim, você não está podendo ver, mas ele é em alto relevo, tá? Então isso daqui tudo, quando você passa a mão, ele é em relevo. Aqui em volta eles tiveram o maior trabalho para fazer um livro novo parecer um livro velho. Ainda tem essa aplicação aqui de metalizado vermelho, que eu acho um must. Eu bato muita palma para os livros da Casa dos Espíritos, em questão de produção. Eu acho que a produção deles é absurda de linda. Nem sempre o conteúdo é do meu gosto, tá? Então eu vou explicar aqui, que eu vou dizer para você, não é se o livro é bom ou ruim, eu vou dizer o que você espera dele, porque ele pode, de repente, não ter me agradado e agradar você, ou me agradar e não agradar você, mas você vai saber o que esperar. Então, eu também vou mostrar aqui por dentro, ó, que ele também tem, ó, essa cara de velho que eu amo, né, ó, tem... Ele é bem legal, assim, como eu falei, a produção dele é muito bonita, né? Muito, muito, muito chique. E aqui tem uma espécie de pegadinha. Isso aqui é ótimo para ter na leitura dinâmica, né, gente? Porque olha o tamanho dessa margem. Gente, se eu faço isso no livro meu, eu acho que eu ia apanhar dos meus sócios editores. Olha só isso aqui. É muito espaço em branco, gente. Em compensação, o lado bom e positivo é que dá para você... dá para você ler rápido, porque você pensa que é muita coisa, mas não é. E basicamente o que fala esse livro? Esse livro fala sobre como o espiritismo, especialmente o espiritismo de Kardec, vê a magia, a feitiçaria, os magos, a Umbanda, o Candomblé, todo tipo de ritualística, né? E aqui meio que eu já esperava, né, o que eles iam falar.
que basicamente eu já estudei também o espiritismo, né? Eu estudei várias vertentes e várias coisas, então eu gosto muito de ler, então eu acabo e conversar com pessoas, então eu acabo sabendo um pouquinho de cada coisa. Então, basicamente, o que ele falou aqui é algo que eu mais ou menos já sabia, né? De que, inclusive, desculpa, gente, me perdoem. Inclusive, essa questão eu ensino isso em muitos cursos meus. Todos esses instrumentos que a gente utiliza, varinha, caldeirão, vassoura, tudo que a gente utiliza de instrumento, toda ritualística que a gente faz num ritual, para muitos estudiosos de magia avançada, ou para muitos espiritualistas, essas coisas todas não funcionam, digamos assim. Seriam apenas uma forma de você acreditar no que está acontecendo. Para outros, que eu acho que é o caso daqui da mentalidade desse livro, ele é uma espécie de canal, uma espécie de veículo para você conseguir canalizar a energia e ter o efeito que você quer. Porque, como eu costumo ensinar, a magia mental, puramente mental, de você realmente expandir a sua mente, se conectar com os mentores, sair do seu corpo, resolver, isso é muito difícil. Isso requer um treinamento muito grande. A gente não tem esse treinamento. O Ocidente é disperso por natureza. Nós somos dispersos. E cada vez mais nós temos distrações. O Oriente tem mais disciplina nisso, né? Então, o pessoal do Oriente, aí inclui Índia, Japão, China, assim, o pessoal que tem a cultura de meditação, de concentração, eles têm mais facilidade em construir as coisas de acordo com canalizar melhor os seus pensamentos. Nós no Ocidente temos maiores dificuldades, então a gente se utiliza de ferramentas. Eu chamo de ferramentas. O livro aqui, o Pai de Aruanda, o Robson Pinheiro, né, enfim, o autor, aqui ele chama de muleta. Chama assim, são coisas que não precisa, é desnecessário, e dentro da doutrina espírita você não vai utilizar nada disso, porque tudo isso é uma coisa, inclusive eu já vi, já li, aliás, já ouvi esse tipo de coisa de espíritas, de que pessoas que fazem rituais com instrumentos e tudo mais, fazem toda a ritualística, são espíritos atrasados. Eu já ouvi isso, é sério, tá? São espíritos atrasados porque eles já deveriam estar livres dessas muletas, deveriam estar, sei lá, ascendendo. Eu acredito o seguinte, eu não acredito muito nisso, eu acredito que cada um tem o seu momento. Eu acho que você pode ter o seu momento de repente, precisar daquele ritual, aquilo te fazer bem, ter a sua vassourinha, ter a sua espada, ter o seu atame. E há outros momentos em que você já se sente tão conectado com a divindade, com teus mentores, que você não precisa mais daquilo. Tem gente que já vem abençoada, já vem com uma mediunidade super avançada e já consegue fazer um monte de coisas sem necessidade de uma ritualística. Eu, particularmente, preciso, assim, então talvez eu seja um espírito atrasado, mas eu ainda preciso dessas ferramentas. Elas me fazem bem, elas me auxiliam a conexão com a divindade. Agora eu vou contar uma coisa, eu preciso menos dela hoje do que eu precisava há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos, quando eu comecei. Então eu acredito sim que com o tempo você consegue direcionar tão bem a sua energia, mas tão bem, você treina tanto, que você consegue fazer coisas, você consegue direcionar essa energia para fazer o que você quer, sem a necessidade imediata de tantos instrumentos. Você pode começar a diminuir até as coisas ou até conseguir fazer sem nada. Mas isso é uma coisa que leva tempo e o tempo varia de pessoa para pessoa, porque né, cada um tem o seu cada um, né? Então, ele também fala coisas interessantes, que é a parte que geralmente eu gosto mais, sobre como é a visão dele na plasticidade da magia, ou seja, como é que você vê a magia acontecendo, como é que ela realmente funciona dentro do plano espiritual. Então aqui ele vem trazendo essas informações, e eu acho muito interessante que a gente saiba disso, porque é bom você saber como isso funciona. Por exemplo, a questão de obsessões complexas, como ele chama, que é um caso de magia negra que foi feita contra uma pessoa, e essa pessoa ela absorveu tanto desse poder que ela já está com vários espíritos ali trabalhando nela, no umbral, trabalhando nela, assim, colocando tentáculos, por exemplo, no seu plano, no seu campo áurico, e já
trabalhando até a cabeça dela para que ela haja, para que ela pense, para que ela faça coisas para eles, entendeu? Alguns por vingança, outros porque pagaram, enfim, existe uma série de situações. Então, esse livro ele vai trazer exatamente esse tipo de informação. Ele fala também sobre os famosos magos negros, tá aqui, magos negros, que é um termo que eu acabei absorvendo mesmo desse tipo de literatura, porque eu já leio Robson Pinheiro há vários anos, né? Não li todos os livros dele, li alguns. E os magos negros acabaram assumindo, né, digamos assim, essa, é, essa aura de superpoderosos. O que aparece aqui é que esses caras, eles são muito perigosos, muito antigos. Eu não sei se outros livros espíritas vão corroborar a existência desses magos negros, porque o Robson Pinheiro, a Casa dos Espíritos, que publica basicamente ele, ela não é bem aceita pela Federação Espírita, até onde eu sei. Então, ele não publica, por exemplo, pela Federação Espírita, ele publica pela editora dele, porque ele não conseguiu, a princípio, não teve interesse, não sei, não conhecia essa história, de publicar pela Federação Espírita, que realmente tem um formatinho mais quadrado. As coisas, para passarem por ali, elas têm que estar dentro daquele padrão que eles exigem. E se você não estiver naquele padrão, você não vai se encaixar. Então, eu acho que ele ou não entrou, porque não deixaram, ou ele não quis. Ele quis uma liberdade maior, criou a própria editora e publica aí, muito bem, obrigado. Tá? Eu não o conheço, tá? Eu estou falando só dentro do início, lá que eu comecei a ler. O primeiro livro que eu li dele foi o Legião, acho que depois eu li o Partido, esse aqui é o terceiro. E aí, ele vai falar algumas coisas que talvez não sejam bem aceitas. Mas o que eu acho bem interessante é que algumas coisas que o pai de Aruanda aqui fala, elas batem com coisas que eu recebi dos mentores. Como, por exemplo, a melhor maneira de você se proteger de um ataque de magia negra, um ataque espiritual, um ataque vampírico, um ataque de feitiçaria, enfim. A melhor maneira não é ir para a igreja e ficar rezando, não sei lá, fazer todas as mandingas que você conhece. Na verdade, é você ter uma vida elevada, uma vida de pensamentos elevados, de atitudes elevadas. Você ser uma pessoa que vibra positividade, não é a positividade tóxica do pessoal do Gratiluz, não, tá? Que é aquela coisa do, não, você tem que amar, você tem que amar, você tem que amar, vamos ser gratos, vamos, tudo é bom, tudo é bonito, não, todos merecem perdão. Não é isso. É uma questão de você vibrar, buscando sempre conhecimento, buscando sempre ser uma pessoa melhor. Não adianta você ir para a igreja e dentro da própria igreja estar fofocando contra outra pessoa, está tramando contra outra pessoa, está alimentando ódio e rancor contra outra pessoa. E a gente tem isso não é só dentro de igreja, vocês sabem, dentro de templos, dentro de centros kardecistas, centros de umbanda, porque faz parte da natureza humana. Para a gente tirar isso 100%, você tem que tirar os humanos disso, aí não tem religião. Então, os humanos, eles trazem esse tipo de defeito, né, digamos assim, de caráter natural. E isso é uma coisa que se aprende a tirar, gente. Não se preocupa que você, ai meu Deus, eu falei mal de fulano, então... Não, acontece, gente. Todo mundo, a gente veio para aprender, então a gente veio para errar. Você só erra quem estiver tentando aprender. Se você estiver parado, que nem uma árvore parada assim, você não vai errar. Você vai ficar parado, você vai errar por omissão. Mas, a princípio, a gente tem que aprender. E para aprender, tu vai errar. Né? Então, é consertar aquilo. Então, ele fala isso e eu acho isso fantástico, porque isso tem muito a ver com o que os meus mentores sempre falaram, de que a melhor maneira é você manter a sua energia elevada, porque quando você mantém a sua energia elevada, quem está embaixo não consegue te alcançar. Né? Então, ele vai, inclusive, ele fala também uma coisa que eu costumava falar, ele não fala tão claramente, tá? Mas ele fala também sobre a questão desses seres obscuros, esses seres umbralinos, ficarem te atazanando pelas beiradas, assim, começar a provocar, sei lá, uma doença no teu pet, uma briga com o teu relacionamento, um problema com o teu carro, um prejuízo financeiro, que aí você começa a ficar preocupado. Na hora que tu se preocupa, meu amor, é a hora que tem uma brecha, é a hora que eles entram, porque a tua energia baixa.
A preocupação, a frustração, o medo, tudo isso é energia de baixa vibração. Então, quando você baixa a tua vibração, é a hora que eles te alcançam, né? Então, ele também fala uma coisa muito legal sobre merecimento, né? A magia negra pega em todo mundo. Não, ela não pega em todo mundo, porque tem que ter um merecimento. Ou vocês acham que eu nunca tive um feitiço de morte contra a minha pessoa mais de uma vez? Sim, tive várias vezes, tá? E foi punk, foi brabo. Mas tô viva, tô bem viva. Muito obrigada. Saudável. Então, assim, pegou? Não. Resvalou? Resvalou. Senti? Senti. Tá? Mas é aquela coisa, é a bala que passou e pum, pum, voltou e você ficou assim, caramba, quem é que tá atirando em mim? Cacete! Então, assim, tem que tomar cuidado sim. E aí, na hora que você vai, tem que fortalecer sim seus escudos. Tem, pra mim, tá? Isso daí não é o livro, sou eu falando. Pra mim, você tem que manter a tua proteção também em alta e manter o teu merecimento. Uma das coisas que eu sempre falo, nunca, nunca ataque teu desafeto por magia. Nunca, jamais. Mas Ed, ele está me ameaçando, ele está fazendo isso, ele está errado. Então você vai lá e joga uma cadeira nele, você vai lá e chama ele para conversar, você processa ele, você faz algo, você não faz magia para ele. Porque na hora que você faz a magia contra o outro, você perde a tua proteção. Você perde a, digamos assim, você perde a tua cartinha de saída livre da prisão, entendeu? Você passa a ser um atacante, logo você pode ser atacado. Aí, babou, tá bom? Então, ele vai falar muito mais coisas e eu acho o texto, às vezes, um pouco rebuscado demais. Eu acho que ele poderia ser um texto, até porque ele pretende, né, ele tem a intenção de esclarecer. Então, acho que ele poderia ser um texto mais simples, mais direto e menos repetitivo. Ele repete muito. Então, muitas coisas aqui eram repetidas, até as perguntas. Tinha hora que, se eu fosse o pai de Aruanda, eu já tinha mandado o entrevistador aqui se catar, porque as perguntas se repetem muito. Então, ele acaba tendo que responder de novo a mesma coisa. Então, eu acho que é um livro grande, é um livro que tem o quê? Vamos ver aqui quantas páginas tem esse livro. 394, ou seja, praticamente o tamanho do Ventos da Guerra que eu fiz, né? Quase 400 páginas. É um livro grosso que eu li mais ou menos em umas 2 semanas. Eu não estou conseguindo ler muito rápido, porque eu não tenho muito tempo para ler, né? Mas eu estou fazendo aqui o meu possível até para trazer bastante livro para vocês. E eu adoro essas coisas assim, quando tem a fitinha. Eu acho isso muito chique, gente. Quando tem a fitinha marcadora. Ah, isso é muito chique, né? Então, eu acho que ele poderia ter transformado esse livro, aproveitando essas margens. A fonte eu acho o tamanho super confortável, não mudaria, mas aproveitando as margens e diminuindo a repetição, esse livro ficaria com metade do tamanho. Fácil. Fácil. Não sei se ele ficaria tão bonito, né? Talvez a ideia fosse ser ele grandão para ficar bonitão. Mas enfim, é um livro bonito para se ter na estante, é um livro interessante para ler. Se você concorda ou quer conhecer mais a doutrina espírita, você não precisa concordar com a doutrina espírita. Eu não concordo com tudo da doutrina espírita. Aliás, eu não concordo com tudo em nada, né? Você já deve ter notado que muita gente me odeia porque eu não concordo com tudo em nada. Eu realmente vou pesquisar e vou chegando às minhas próprias conclusões. Eu não sigo o dogma de uma religião específica que vai me restringir. Para mim, religião tem que te abrir as asas e não fechar. Então eu acompanho e eu acho que a doutrina espírita é riquíssima em informações, especialmente em fenômenos paranormais, sobrenaturais, da vida, o mundo espiritual. Eu acho que ele é muito inteligente nisso. É muita pesquisa. O próprio Allan Kardec tinha um método de pesquisa muito científico e eu gosto deles por isso que eu estudo muita coisa espírita. Mas certos dogmas, certas coisas que eles fazem, eu já não concordo tanto, porque não é tão científico, é mais religioso, é mais cristão, é mais voltado para uma direção que não tem tanta lógica, né? E então fica mais a seu critério se você quer conhecer mais ou se você já gosta, né? Não há nada contra, eu tenho vários, minha sogra é espírita, então o pessoal que curte, tá aqui, ó, é um prato cheio para você conhecer mais. É claro, vai ter gente, eu achei em alguns momentos que ele era um pouco assustador. Por quê? Porque às vezes ele coloca esses magos negros num patamar de super vilão.
Eu não gosto de super vilão, porque super vilão você não consegue vencer. Então tinha horas que eu falava, poxa, o que eu vou fazer com esse super vilão aqui? Esses magos negros vão me comer com farofa. Então, de certa forma, gente, agora que eu vi que isso não é uma etiqueta. Que isso aqui não é uma etiqueta, isso aqui realmente está aqui. Gente, isso não é uma etiqueta, isso está no livro, que louco isso. Estou confusa, desorientada agora. Sério que isso não é uma etiqueta? Gente, que louco! Eu achei o tempo todo que isso era uma etiqueta, gente. Que louco isso. Eu tenho 2 desses livros, porque um eu achei que eu tinha perdido, aí eu acabei comprando o outro. E aí, ó, fiquei com 2. Mas eu acho que os 2 estavam com isso. Eu falei, gente, as 2 pessoas colaram isso aqui torto? Não, é realmente impresso assim. É muito louco isso aqui. Então, assim, fica a seu critério, como eu falei, você lê, você não precisa concordar com tudo, mas eu acho que tem ótimas informações aqui que dá pra gente absorver, apesar, e tem que só ter cuidado para não alimentar o teu medo de você achar que os magos negros podem tudo. Eu não acredito muito nisso, que os magos negros sejam hiper, ultra, mega, super poderosos, porque senão eles já tinham dominado o planeta todo. Eu acredito que sim, eles têm poder como vários seres abissais lá embaixo têm poder, mas eu acho que o pessoal lá de cima tem poder pra caramba também e passam muito desse poder pra gente através do conhecimento, através da magia, da prática de rituais e tudo mais, tá bom? Então, é isso. Se você quiser ganhar esse livro, porque eu já li, não vou ler de novo, porque eu estou fazendo meu processo de desapego que eu comecei lá no Livros com Bolo. Eu leio e sorteio para quem estiver interessado. Então, se você tem interesse nesse livro, você vai se inscrever no canal, dar uma curtida aqui e se inscrever lá no edvanfeu.com, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Você vai se inscrever com o seu e-mail na minha mailing, para você receber direto de mim algumas informações. Eu sempre vou estar mandando, às vezes eu mando um ritual, às vezes eu mando uma reflexão, às vezes eu mando uma dica astrológica, às vezes eu mando uma abertura de algum curso, enfim. De vez em quando eu mando coisas legais. Mas você tem que estar inscrito na sua mailing, então, na minha mailing, e com o seu e-mail. Então você vai se inscrever e vai aguardar, porque daqui a alguns dias, eu vou esperar as pessoas assentarem um pouquinho, eu vou estar mandando um e-mail com uma pergunta. E você respondendo, eu vou te responder, ó, você está participando, e depois eu faço o meu sorteio analógico aqui no ar para você, tá bom? Então, este é o nosso primeiro vídeo de palavras mágicas. É isso, muito obrigada, espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dica de livro que você queira saber mais, é só mandar aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e até a próxima!